Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Amazônia Viva 89.5. Está começando mais um programa Papo Sério Pará, neste sábado abençoado. Muita boa tarde para você e um bom final de semana. É um prazer estar aqui com você todos os sábados levando informação com opinião. Eu, Edrei Lael, e o meu colega e amigo de bancada, Dr. Fagner de Souza. Boa tarde, Dr. Fagner. Boa tarde, muito boa tarde aos nossos amigos ouvintes aí da Rádio Amazônia Viva FM, a Rádio Top de Belém, 89.5 FM. Estamos iniciando mais um programa Papo Sério Pará, nesse dia abençoado, tá começando a chuva, mas nós estamos aqui às 14 horas e 7 minutos para falar aí dos temas que foram mais importantes no decorrer da semana e que foram notícia também. E tá recheado o programa hoje, não é isso, Léo? É verdade, Dr. Fagner, e você pode muito bem nos acompanhar pelas nossas mídias sociais. Você pode nos acompanhar pelo Instagram, @programa.paposério_pá. Você pode seguir a nossa página no Facebook, Programa Papo Sério Pará, e nos acompanhar com imagens ao vivo no Facebook da Rádio Amazônia Viva. Você pode deixar um comentário e participar com a gente do nosso programa. Teremos convidado também hoje, Dr. Fagner? Teremos um convidado aí todo especial, nosso amigo Rodolfo Rodrigues Ferreira, um convidado aí de suma importância, um camarada que a gente tem uma alta estima e ele também tem um profundo conhecimento em todos os aspectos aí, principalmente na área jurídica, né? Vamos logo fazer contato com ele aí para ele compor na nossa bancada, né? Mesmo que virtualmente, ele lá em Goiás e nós aqui no Pará, mas compor a bancada aqui virtualmente para ele também fazer as suas considerações, tecer as suas opiniões sobre os diversos temas que nós iremos tratar no dia de hoje. Já vamos tentar esse contato então, né, Léo? Com certeza, vamos lá. Vamos tentar o contato aqui com o nosso amigo Rodolfo? Vamos ver. Rodolfo, boa tarde. Alô, Rodolfo, consegue nos ouvir? Estamos tentando contato com o Rodolfo lá em Goiás, é o programa Papo Sério Pará, fazendo conexões com todo o Brasil. Consegue nos ouvir, Rodolfo? Doutor Fábio, estou ouvindo o senhor me ouve? Perfeitamente, estamos conseguindo te ouvir bem. Boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa Papo Sério Pará. Boa tarde, doutor Fábio, pelo convite. Boa tarde, Edrei Lael. É uma satisfação participar com vocês do programa Papo Sério Pará, que tem, né, a sua mensagem levada aí pela Amazônia Viva FM 89.5, que, pelo que eu tomei conhecimento, circula na cidade de Belém e também em todas as cidades da região norte. A quem eu estendo aos ouvintes o meu boa tarde, a satisfação de participar com vocês. A satisfação é toda nossa, Rodolfo. Seja bem-vindo aqui à nossa bancada e nós vamos começar o nosso programa aqui. Sinta-se à vontade para fazer as suas considerações, tecer as suas opiniões nos mais diversos pontos, sem problema nenhum. Esse aqui é um programa bem eclético, respeita as opiniões, sejam elas favoráveis ou contrárias. Então fique muito à vontade, agradeço desde já o atendimento do nosso convite, por estar participando aqui conosco. Saiba que eu tenho uma alta estima pela vossa pessoa. E não é de hoje. Então, fique à vontade. O programa também é seu. Muito obrigado E me sinto confortável. Muito obrigado, Rodolfo, por se juntar a nós. É um prazer imenso estar falando com você aí. E espero que ouçamos as suas perspectivas a respeito dos assuntos que estaremos comentando aqui, Dr. Fagner. É isso aí. Nós vamos começar, Rodolfo, nesse dia de hoje. Eu não sei se tu acompanhou aí, né, nos jornais da nossa cidade, né, o que foi notícia aqui na nossa cidade. Belém esteve debaixo d'água nessa semana, viu? Essa semana Belém ela foi praticamente inundada aí. E é um problema recorrente, não só na nossa capital, como em diversas cidades do estado, como Marabá, Itaituba, né, e Xinguara também. Nós tivemos aí alguns problemas. E também não só aqui no estado do Pará, como também em vários outros estados do país. Mas Belém especificamente, né, ela tem aqui um problema de saneamento muito sério, porque ela é rodeada aqui por canais, né? Os canais de água aqui tem vários problemas e a gente passa por sérias dificuldades por não haver, a priori aí,
um planejamento. Entra ano, sai ano, é a mesma situação, os mesmos locais que se alagam, as mesmas regiões que têm os mesmos problemas e, na minha visão, isso aí é um pouco de falta de administração, né? A Defesa Civil, em diversas ocasiões, já visitou, já elaborou seus laudos técnicos, já trouxe aí os seus estudos, porém falta aí uma política de observação, uma política de colocar em prática aquilo que realmente está trazendo mal para a nossa comunidade, para a nossa sociedade aqui em Belém. Então esse problema aí de chuvas recorrentes, essa semana, especificamente no dia 14, Belém ela ficou praticamente inundada em várias áreas. Belém, Ananindeua, que são regiões aqui metropolitanas de Belém, tiveram diversos problemas. Saíram aí, né, Lael? Alguns memes aí do pessoal nadando, praticando esporte, o que não é recomendado, logicamente por ser uma água aí altamente poluente, e saiu, né, em diversas matérias, inclusive nacionalmente, né? Então é uma situação recorrente, é algo que nos causa espécie por conta principalmente dessa falta de planejamento. Lael. E o atual prefeito de Belém, como todos os outros prefeitos, diga-se de passagem, se elegeu com essa pauta, porque é algo que já tem acontecido há algum tempo em Belém, Dr. Fagner, essa questão dos alagamentos. O clima é o mesmo há anos, então todo ano a gente espera que isso aconteça. Eu que saio de Ananindeua e venho para o centro de Belém estudar, vejo como justamente nesse início do ano é muito complicado para quem depende do transporte e depende de vir a Belém, ao centro de Belém, que fica completamente alagado. Agora pensa comigo, se o centro de Belém, estou falando de Marizal, Batista Campos, Doca, fica alagado, imagine a periferia. O que dirá das pessoas que moram, às vezes, em palafitas? Nós temos o bairro do Jurunas, o bairro do Guamá. O que dirá dessas pessoas? E veja, nós temos um problema aqui de saneamento básico e que também é de saúde pública, né? Então, circulou aí discursos do prefeito de Belém, lembrando que o antecessor dele tinha colocado culpa na chuva. Até disse assim, colocou culpa em São Pedro, sendo que a incompetência da administração em fazer a drenagem correta, etc, 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 investir em saneamento, saúde pública, etc, etc, etc. Então, como deputado federal, o atual prefeito fez essa crítica, né? Mas tem aquele ditado que o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então, veja, é uma questão que fazem política em cima, e eu falo aqui, não é política pública, que seria ótimo, é política partidária, eleitoreira, para chegar e realmente deixar o povo a mercê. E, desculpe aqui estar tecendo críticas à administração de Belém, mas o prefeito postou no Twitter dizendo que eleito agora vice-presidente da FNP, com apoio do governo federal, abre aspas, com apoio do governo federal e do governo do Pará, vamos preparar a nossa cidade para sediar a Conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas, colocando Belém como protagonistas das discussões climáticas mundiais, fecha aspas, 15 de março. Ou seja, o dia que alagou tudo. 14 e 15 alagou tudo. E ele posta no mesmo dia, dizendo que Belém vai ser protagonista no assunto mudanças climáticas. Ora, seu prefeito, que referência Belém é para mudanças climáticas, se a sua administração não sabe nem sequer lidar com o clima da cidade, que já é o mesmo há anos. Então, assim, é uma hipocrisia e você é obrigado a tecer essas críticas pesadas ao seu prefeito. É isso aí, isso aí. Rodolfo. Se me permitem uma colocação, eu acredito que o que nós acabamos de ouvi-los dá a entender que falta no Brasil como um todo, lógico que há exceções, uma responsabilidade na gestão pública, em especial na política municipal, no que diz respeito ao planejamento urbano. Quando nós falamos de alagamento, doutor Fagner, eu faço aqui uma ressalva educada ao que o senhor colocou, eu não vejo a chuva como problema.
porque nós precisamos dela para a nossa subsistência, para a recomposição de lençóis freáticos, né? Para a irrigação do solo, para que a agricultura possa ser bem sucedida, aquele que explora com esse caráter econômico. Agora, o que falta é responsabilidade no planejamento urbano, falta responsabilidade da gestão de entender que esse é um problema crônico, sério, que precisa ser enfrentado não com discurso, mas com ações. Então, regramentos legais, tanto a nível federal como possivelmente estadual e no âmbito do município, o que de fato precisa ser feito é organizar a gestão pública para que essas obras sejam realizadas, para que haja conscientização do cidadão com relação à responsabilidade sobre o seu lixo, para evitar um avolumamento de entulhos pelas ruas da cidade, limpezas de bueiros, relocação da urbanização. Com isso eu sugiro, olha, você retirar aquelas invasões dos leitos dos canais e dar uma moradia digna. E esse não é um problema exclusivo de Belém. Aqui em Goiânia nós vivemos muito isso, o descaso do poder público municipal em fazer aquilo que a Constituição lhe colocou como dever. Muito bem, muito bem. É só para fazer uma ressalva com relação à sua ressalva. Eu não coloquei a culpa na chuva, eu coloquei a culpa principalmente no planejamento daqueles que estão na gestão pública da nossa cidade, ou do nosso estado, ou enfim, do nosso país, dos gestores, de maneira geral, que tem sim uma culpabilidade. Porque entra ano e sai ano, as chuvas sempre estão aí, sempre vêm, e nos mesmos períodos, mas não há um planejamento. O que eu disse foi que ocorre sempre nos mesmos pontos, né? Faz, na verdade, aumentar os pontos de inundação, de alagamento, mas concordo sim, e nós já dissemos aqui em outras oportunidades do nosso programa que também a sociedade, a comunidade, ela tem assim a sua parcela de culpa, no momento em que não faz a boa gestão ali do seu lixo, né, daquilo que atrapalha a vazão da água. Então, é um problema recorrente, nós sabemos que é um problema recorrente não só aqui em Belém, como também na região metropolitana, aí em Goiânia, que é uma capital também grande, e também em várias outras capitais do país, em várias outras cidades. O que eu percebo nós temos aí um marco do saneamento básico que não é obedecido, nós temos aí diversas leis que garantem para que tenhamos uma boa gestão com relação a tudo isso na gestão pública, mas não é obedecido. Obedecido por quê? É porque faz bem fazer um discurso, vez ou outra ali, chacoteando o administrador, mas quando é na sua vez, repete o mesmo erro. Mas é isso aí, nós estamos aqui para tecer as nossas opiniões, sejam elas contrárias ou não, nós estamos aqui para falar a respeito disso. E lembrando também que nós estamos um mês alusivo ao mês da mulher, né? No dia 8 de março foi comemorado o Dia Internacional da Mulher. Um dia de um marco todo especial, e também no último dia 15 agora nós tivemos aí no dia 15 de março o Dia da Escola. Trouxemos aqui uma notícia também, né, muito agradável, por sinal, da última vez, onde uma professora tirou aí um tempo seu para fazer um cursinho pré-ENEM, vamos chamar assim, um pré-ENEM, onde vários alunos aqui da escola pública adquiriram uma das maiores notas aí do estado. Então, Dia da Escola também foi dia 15 de março. Pois bem, nós vamos caminhando aqui um pouquinho, Rodolfo, e vamos mais adiante, Lael, para falar a respeito de uma operação que está ocorrendo ali no sudoeste do estado, quase próximo à divisa do Mato Grosso, na cidade de Novo Progresso. Está ocorrendo ali uma operação chamada Operação Curupira. Essa operação, ela visa principalmente combater os garimpos ilegais e a extração de minério de forma irregular. Foi montada uma base, né, da Polícia Militar, dos órgãos que estão ali trabalhando nesse sentido, para que pudesse trabalhar melhor no sentido de coibir isso aí. Eles estão fiscalizando, aqueles que estão extraindo minério de maneira irregular, estão sendo autuados, né, estão sendo aí, tendo pelas SEMAS, pela polícia e os demais órgãos de fiscalização estão aí atuando de maneira bem abrangente. Lembrando sempre que ali no oeste do estado, sudoeste do estado principalmente, nós temos ali diversas áreas de flora, de fauna, que são áreas também protegidas, e tem vez ou outra que estão ali pessoas
extraindo minério de maneira ilegal. É algo que está sendo muito recorrente, principalmente aí nas terras de Roraima, é isso? Roraima? Das terras dos Yanomamis. Está ocorrendo lá também uma operação e está visando principalmente essa extração de ouro ilegal. Então, estamos completando aí 30 dias, vários maquinários foram apreendidos, outros foram inutilizados e termos estão sendo elaborados aí pelos órgãos de fiscalização. É interessante também nós pontuarmos, né, que o estado do Pará, como um todo, tem as suas dificuldades. E aí quando você pensa em trabalhadores, né, como garimpeiros, nós temos que sobrepesar algumas questões. E aí eu respeito muito o trabalho da aplicação da lei, aquilo que está indo contra a lei e contra direitos, né, direitos que estão sendo desrespeitados. O Dr. Fagner citou um exemplo desses direitos, que é os direitos dos povos indígenas, que devem ser, ao meu ver, sim, respeitados. Mas é preciso nós olharmos de uma perspectiva social também na questão do trabalho, né? Se você tira você tira os garimpeiros de uma área, mesmo que seja ilegal, seria importante que nós tivéssemos também propostas ou medidas para realocá-los e realmente propor a eles trabalho que seja de uma forma legal e decente. Mas sabemos que tem aqueles que são os garimpeiros que não colocam a mão na massa. São os donos dos maquinários, né? Que são os que contratam a mão de obra, e esses não precisam de relocação, não. Na verdade, muitas vezes estão faturando ilegalmente, né? Faturando de forma errônea. Mas nós temos muita gente mesmo que é chamada para esse trabalho, mas que não tem outra forma de sobrevivência. Então, sobretudo no interior do estado, em que as oportunidades... eu ia falar normalmente, mas normal não seria a expressão correta, é que comumente não tem tantas oportunidades, né? Por causa do interior do estado. Então seria importante realocá-los, profissionalizá-los. Muitas vezes eles estão profissionalizados, mas naquilo que eles têm como experiência não encontram a oportunidade. Então é importante que haja alguma política nesse sentido e o Ministério Público, a polícia, enfim, nessa operação poderia também fazer esse direcionamento, Dr. Fagner e Dr. Rodolfo. Dr. Rodolfo. Sobre essa questão, ela é muito complexa, né, de se discutir, dados os interesses que estão em jogo. Salvo engano, o marco legal para mineração no Brasil, ele é anterior à Constituição de 88, né, de 1967, e o Brasil, nesse tempo, ele mudou. As nossas fronteiras agrícolas, urbanas, têm sido alteradas, e a necessidade humana de explorar a riqueza que está sob o solo, muitas vezes aí no aluvião de rios, ela acaba instigando a ganância humana. E me parece que o que nós vivemos hoje é mais fruto de uma ausência de regulamentação efetiva do que propriamente com uma ressalva educada a questão social. Eu não penso que nós podemos sopesar o social quando nós falamos de um interesse público difuso. O que exige, no caso da exploração mineral, seja em terras de garimpo, seja em reservas, uma fiscalização ampla do poder público. Não estou dizendo que não pode explorar. Eu acho que isso é uma falácia, é um engano que aquele detentor do poder em determinada ocasião coloca, mas o fato é que nós precisamos explorar essas riquezas, porque o Brasil é um país que detém uma das maiores riquezas minerais e somos pobres pela falta de exploração adequada, com participação correta do Estado e distribuição dessa riqueza extraída do solo de forma igualitária entre todos os cidadãos. Tomava conhecimento de notas sobre a exploração ilegal de garimpo no Brasil nos últimos 2 anos. Nós podemos falar aí em exploração superior a 6
bilhões de reais em determinados espaços de terras indígenas, e há estudiosos que colocam aí que a cifra ultrapassa R$1 trilhão. E para onde foi esse dinheiro? Então, me parece que quando nós paramos para estudar a questão, quem explora de maneira ilegal, de maneira irregular, é aquela pessoa que tem condição de comprar maquinários adequados, de possuir aeronaves para fazer o transporte, que tem canais para exportação e esquentamento dessa riqueza. Então, essa questão precisa ser enfrentada no Brasil. Nós precisamos conciliar o direito ao indígena, ao seu espaço, ao desenvolvimento da sua cultura. Nós precisamos conciliar o direito de quem faz exploração agropecuária. Nós precisamos explorar também, entender melhor a exploração da nação dessa riqueza, desde que seja para o bem de todos, né? Então, nesse aspecto, eu elogio as operações realizadas pelo IBAMA, pela Polícia Militar do Estado, os demais órgãos, só que eu defendo que ela deve ser feita com moderação. Eu acho que melhor do que você apreender, melhor do que você agir no depois, é você prevenir o problema. E me parece que a prevenção, ela passa por uma regulamentação efetiva e uma sinceridade no tratamento dessa questão, colocando às claras a demagogia, porque demagogia não faz política de Estado. Muito bem, muito bem. Nesse sentido aí, para complementar aqui o nosso debate, nós vemos aqui, principalmente na nossa região, aqui no sudoeste do estado, Itaituba, Novo Progresso, Jacareacanga, onde tem ali basicamente a sua população, de 70% da população do mundo, eu acredito, né? Aqui puxando por alto na cabeça. Eu acredito que 70% da população da cidade de Jacareacanga são indígenas. Então, nós pegamos aí e nós vamos partir principalmente dessa legislação que, ao meu ver, pelo tempo de elaboração, temos aí vários marcos regulatórios, mas a legislação propriamente, como o doutor Rodolfo disse, 1967, mais ou menos meados ali de 67, nós vemos que é algo já cultural. O que acontece? Temos ali famílias alocadas em uma área de garimpo, e essas famílias, no momento que chega, também não estou dizendo aqui que não deve haver fiscalização de maneira nenhuma, mas eu estou dizendo da maneira que é conduzida. Existem famílias ali na região de garimpo, e essas famílias, no momento que chega a fiscalização, em sua grande maioria, raras exceções, ela ocorre de maneira muito abrupta, né? Chega-se e se normaliza como se todos fossem ilegais naquele lugar, naquela situação. Mas nós bem sabemos que existem sim pessoas que buscam o poder público para se regularizar, né? Buscam o poder público para se legalizar, mas não tem ali o seu pedido atendido a contento. Cito exemplos. Vamos na ANM da cidade de Itaituba, que é uma cidade que eu vivi durante muito tempo, ainda tenho laços lá, e a Agência Nacional de Mineração, ela possuía ali centenas de processos aguardando a sua análise para que fosse deferida ou não a liberação das PLGs, que, salvo engano, é Projeto de Lavra Garimpeira. Então, isso impede. No momento que chega a fiscalização, o garimpeiro ele não tem a documentação, tem o protocolo, mas não tem documento. É a mesma coisa que nada. E aí se age de maneira totalmente abrupta a quem dos direitos daquele que lá se encontra e também do devido processo legal, vamos assim chamar. Então, são situações que deve haver, sim, concordo com o doutor Rodolfo, na questão da prevenção. Como é que nós podemos prevenir? Como é que nós podemos agir para coibir tal situação? Dando uma efetividade do poder estatal na sua legalização de uma maneira como um todo, agir de maneira estrutural quando se fala de uma cultura que já vem há décadas sendo desempenhada na região, e sim fiscalizar, mas fiscalizar legalmente falando, não é só chegar, botar fogo e mandar embora não. São 14 horas e 30 minutinhos, esse é o programa Papo Sério Pará, estamos aqui com a presença do Dr. Rodolfo. Doutor Rodolfo? Quer fazer uma complementação, doutor? Não, doutor, é uma pequena. Sobre essa questão, o que mais me chama a atenção é que a gente vê sempre as operações a toque de caixa.
são operações publicitárias, e muitas vezes isso acaba ficando no esquecimento. Parece que assim, olha, vamos dar uma satisfação à opinião pública, dado que esse assunto é a pauta do momento, mas não é discutido num ambiente propício. Eu penso que o poder legislativo municipal, estadual, federal, as entidades associativas, em especial a OAB, eu defendo que tem um papel importantíssimo na discussão da legislação sobre a exploração mineral no Brasil. E a política é o lugar que nós podemos enfrentar esse problema e propor soluções, mesmo sabendo que haverá lobby, mesmo sabendo que haverá interesses conflitantes, mas nós precisamos achar um equilíbrio e deixar de ficar fazendo o mais do mesmo, que já se mostrou ineficiente, cansativo e contrário aos interesses econômicos da nação, regional e das pessoas que estão nessas regiões. Perfeito. Essa é a opinião do nosso amigo que está nos agraciando com a sua presença no dia de hoje, Dr. Rodolfo Rodrigues Ferreira. E seguindo um pouquinho além, nós vamos aqui para encerrar a nossa pauta de notícias do estado, nós vamos trazer aqui Mutirão oferece exame preventivo contra câncer de colo do útero em Belém neste sábado, e até hoje, né? Até às 15 horas, na unidade de referência especializada no materno infantil em Belém. Então, para você que está aí precisando, né? Que está na fila já aguardando algum tempo para realizar esse exame do colo de útero, né? Para prevenção do câncer de colo do útero, o mutirão de saúde está sendo realizado hoje, a partir das 8 horas da manhã, oferecendo aí um exame preventivo, que é o PCCU, e biópsias, né, de forma gratuita. A ação ocorre na unidade de referência especializada no materno infantil, localizado na Alcindo Cacela, número 1421. O mutirão também será realizado no dia 25 de março. Então, para você que está precisando ou está aguardando ser chamado para esse exame, procure aí essa unidade de saúde do materno infantil, vá até lá, faça o seu exame preventivo e tenha saúde. Muito bem. Vamos caminhando aqui, são 14 horas e 32 minutos, esse é o seu programa Papo Sério Pará. Nós vamos agora para algumas pautas aí nacionais, né, Lael? Algumas coisas que foram notícias aí, saíram em diversos meios de comunicação e também nos causou muita espécie, né, essa próxima notícia. A notícia é Lewandowski, olha quem, até parece que eu ouvi aí ruídos, né, em algum meio de comunicação, que ele tinha pedido a aposentadoria antecipada. Não sei se é verdade. Mas Lewandowski suspende regra que limita a indicação política para estatais. Nós vimos aí que o ministro Ricardo Lewandowski, do STF, suspendeu na quinta-feira, dia 16, dispositivo da lei das estatais, que restringia indicações de conselheiros e diretores que sejam titulares de cargos públicos ou que tenha trabalhado em campanhas eleitorais, para a direção das estatais. Isso significa que integrantes da estrutura dos governos federal, estadual e municipal, como, por exemplo, ministros, secretários municipais e estaduais, além de assessores, podem ser indicados para cargos em empresas públicas. Em sua decisão liminar, o magistrado declarou que a norma aprovada em 2016 no então governo do presidente Michel Temer do MDB cria distorções, abre aspas, em que pesem as louváveis intenções do legislador, repita-se, cujo escopo foi o de evitar o suposto aparelhamento político das empresas estatais, bem assim o de imunizá-las contra influências espúrias. Na verdade, acabaram por estabelecer discriminações desarrazoadas e desproporcionais. Por isso mesmo, inconstitucionais, contra aqueles que atuam legitimamente na esfera governamental ou partidária. Fecha aspas. Esse é um trecho aí do despacho que o ministro deu em sua decisão. Vamos começar aqui, vamos alterar um pouquinho a nossa ordem aqui. Vamos começar com o nosso amigo Dr. Rodolfo. Dr. Rodolfo, ministro Lewandowski suspendeu aí a regra que limita a indicação política para as estatais. Por gentileza. É um assunto que me parece que tem tomado um destaque maior do que devidamente é. A DI 7331, ela foi distribuída, se eu não me engano, para o ministro Lewandowski por dependência.
E essa questão no Brasil, eu acho que acaba se agravando muitas vezes, infelizmente, pela demora da prestação jurisdicional, em especial nos casos políticos relevantes nas nossas cortes, né, superiores. E nesse caso, eu acho que nós temos mais em colocação as questões próprias do STF, com ali as ideologias de cada um dos ministros, do que propriamente a questão de fato. Não me parece que permitir que personagens que tiveram envolvimento ativo nas campanhas políticas ou que tenham uma atividade política ativa em algum partido, seja o ideal quando nós tratamos de nomear para as empresas públicas pessoal capacitado. Só que nós precisamos ter um pouco de equilíbrio entre o tecnicismo e o tecnicismo político. Agora, quando eu analiso a história da presente ADIM, fica claro que é uma ação protocolada no final do exercício de 2022, e com o escopo exclusivamente de permitir algumas manobras político-partidárias para a indicação dessas pessoas relevantes para aquele pseudo-acordo democrático contra o governo anterior, para dar uma satisfação, uma resposta a isso. Eu vejo particularmente que é uma questão estritamente política e que me parece que não era necessário a toque de a qualquer momento ser judicializada, porque me preocupa, aí sim, doutor Fábio, o ativismo judicial precário que nós temos visto através de medidas liminar como essa, que geram uma sensação de insegurança nos investidores e faz com que o turbulento mercado brasileiro se torne ainda mais. Então, para quem tem relação, os investidores que desejam adquirir fatias dessas empresas, ficam inseguros de trazer recursos para cá. Vamos ver que isso influencia, por exemplo, na composição do Conselho da Petrobras, que é uma empresa que o governo federal detém, salvo engano, 60%. Do seu capital social, Eletrobras, que o governo também detém. Então, isso precisa ser melhor discutido. A decisão em si, ela é danosa? Claro que é. Me parece que foi ali uma manobra do autor dessa ação e foi convencer o ministro de que era possível, nesse caso, dada a suspensão gerada no julgamento, né, na sessão virtual do tribunal em decorrência do pedido de vista do ministro, deferir essa medida. Me parece que nós vamos ter outros desdobramentos a respeito disso e que me parece sensato seria jogar essa ação para que ela fosse julgada no plenário físico do tribunal, para que os ministros tivessem responsabilidade de revisar os termos da lei e trazer para a sociedade os seus argumentos. Porque aí aqui no final, como servidor público que também nós precisamos agir de maneira legal, de maneira impessoal e buscando o bem público. Nós não podemos trazer para dentro da administração pessoalismos, conchavos políticos partidários que não agregam e, pelo contrário, atinge de maneira frontal o interesse público secundário, primário, que é o que nós, secundário e primário, que nós precisamos como cidadãos, como operadores do direito, zelar para que nós possamos ter uma sociedade digna e a exploração econômica pelo Estado também de maneira responsável. Muito bem, muito bem. Vamos ouvir agora, antes de te ouvir, Lael, só um minutinho. Vamos aqui mandar os nossos alôs para Rafael, que está nos ouvindo, nosso querido e estimado pastor Raimundo Pimentel Filho, juntamente com a nossa irmã, né, Conceição Pimentel, tá nos ouvindo aí. A Aline Dourado também tá nos ouvindo, minha esposa. Roseli Lins, a Roseli aqui, ela é ouvinte assídua lá. Verdade, ela e a irmã Conceição aí estão disputando pra ver quem é o ouvinte mais assíduo do programa Papo Sério Pará. É isso aí, José Solano, lá de Águas Lindas de Goiás, tá nos ouvindo aqui também. Então nós temos aí um grande abraço a todos os irmãos, a todos aqueles que são ouvintes assíduos aí do programa Papo Sério Pará. Pois não, Lael? Uma fala muito boa do Dr. Rodolfo nessa parte final, quando ele lembra o princípio da impessoalidade, que rege aí a administração pública. E ainda acrescento, nós temos o princípio da pessoalidade e o princípio da probidade. E a legislação que se aprovou em 2016 no sentido de vetar essa indicação que tem um caráter mais político e pessoal,
no sentido do histórico que o Brasil vem tendo dos anos 2000 para cá, em que as empresas públicas foram palco de corrupção. Justamente você montava organização criminosa usando as empresas públicas, usando o patrimônio público e justamente sem ter nenhum medo, porque era algo que estava legalmente autorizado. Isso fere o princípio da probidade, que diz que a administração pública deve ser gerida de forma a respeitar os princípios morais, da ética. E aí você tem justamente o princípio da impessoalidade. A questão não é como o Lewandowski argumentou, aliás, o STF tem o poder de decidir o que é constitucional e inconstitucional, e aí tem umas coisas muito arbitrárias. Aí pega lá a parte da Constituição que diz que ninguém pode ser privado, discriminado por convicção política. Mas, meu Deus do céu, uma coisa é política partidária, eu ser amigo do presidente, que é o chefe do executivo, e ele me indicar, e outra coisa é você ser barrado num concurso porque você pensa, sei lá, A ou B, direita ou esquerda. Essa questão de convicção política não dava para colocar aqui, justamente quando você tem aí o partido que é o atual, do atual chefe do executivo, para indicar pessoas para esses cargos nas empresas públicas, justamente porque são questões diferentes. Eu não estou barrando alguém por convicção política, é para impedir que haja esse conchavo político e assim assegurar a impessoalidade. Então o argumento é ser meio fora de lugar, é para forçar uma inconstitucionalidade, ao meu ver. E também, como o doutor Rodolfo pontuou antes, eu acho muito interessante essa percepção de inconstitucionalidade tardia. Por que não foi inconstitucional antes do governo Bolsonaro? Por que o PCdoB não entrou com a ação antes, mas entrou agora? Então, muito oportunista, e também a decisão muito arbitrária e descabida, ao meu ver. É isso aí. Lembrando que essa lei das estatais, a lei número 13.303, de 30 de junho de 2016, né, visava principalmente isso aí. Eu não vou indicar ali simplesmente o meu amiguinho, porque ele me apoiou durante ali o período eleitoral, ele vem me apoiando, ele é do mesmo partido, né? Como bem mencionou aí nosso amigo Rodolfo, ser indicado por questões técnicas. Não tem problema você ser filiado a um partido, mas que haja ali a tecnicidade para escolha. E outra, temos aí também, o que foi mencionado como princípio pelo Dr. Rodolfo, a questão aí do ativismo judicial. É mais uma vez o Supremo entrando na alçada ali do Congresso Nacional. Ora, se é uma lei que foi criada desde 2016, há 6 anos atrás, como é que o Supremo vem agora, 6 anos depois, invadir a seara do Legislativo e dizer, não, tá errado, né? Então fica aí a nossa dúvida, fica a nossa interrogação, a nossa indignação com relação a isso. É algo muito dúbio, né? Vou deixar para julgar isso aqui daqui 6 anos. E o momento também, ele é muito propício, né? Para que se declare certos dispositivos inconstitucionais ao bel prazer daquele que está aí governando. Que sim ou que não, fica aí as nossas opiniões com relação a esse assunto. Eu acho que eu me equivoquei. Doutor Fagner, só esclarecimento de fato, eu acho que é importante no debate a gente procurar analisar essa decisão sob a perspectiva também do Ministério Público Federal, do Procurador-Geral da Justiça, porque nós estamos aqui pegando a decisão do ministro Ricardo Lewandowski, mas houve um parecer favorável do Procurador-Geral da Justiça nesse caso. Então, assim, se o Ministério Público ele atua, né, para resguardar em especial ativamente o interesse público primário, assegurar a defesa da ordem jurídica, nós temos que avaliar, né, todo esse conjunto de decisão. Então, assim, nos debates diários na roda de amigos, entre os operadores do direito, nós temos que entender essa movimentação de status que nós vemos acontecer no Brasil. E isso está sendo levado para o Poder Judiciário e me parece que não seria, mais uma vez, o local adequado para decidir questões tão importantes como a quarentena, que eu chamo quarentena inversa, das pessoas que participaram de decisões político-partidárias em ser nomeados em determinado período de tempo para ocupar cargos importantes em estatais.
Muito bem, muito bem. O Ministério Público como fiscal da lei, ele tem sim atuado ativamente, né? E vamos aguardar aí o desenrolar desse próximo capítulo. Foi solicitado, aliás, para que seja levada a decisão do ministro Lewandowski ao plenário, né, da corte, e a partir daí os demais ministros vão dar ali os seus votos, as suas considerações, suas opiniões a respeito do assunto. Vamos aguardar porque ainda tem alguns capítulos ainda para serem desenrolados ao longo desse caminho. Mas o importante né, o que o público em geral, né, o homem médio que ele vê nos noticiários é que está tendo um ativismo estrondoso aí do judiciário invadindo a seara do legislativo, que tem a competência para determinar os regramentos legais no nosso país. Pois bem, vamos caminhando, são 14 horas e 46 minutos. Acredito que nós vamos já partindo para as últimas duas notícias do nosso programa, que vem falar aí a respeito de uma visita inusitada, né? Uma visita aí que aconteceu durante essa semana e no decorrer da semana essa visita repercutiu muito. É a visita do nosso ministro da Justiça. O ministro da Justiça, Flávio Dino, entra sem escolta na favela da Maré. Na visita, o ministro participou de evento vinculado à Open Society, dirigida por George Soros. Então, o ministro da Justiça, Flávio Dino, entrou no complexo de favelas da Maré, na cidade do Rio de Janeiro, na segunda-feira, dia 13. Considerada uma das mais perigosas áreas do Brasil, a região é dominada pelo crime organizado. Uma das pesquisas realizadas pela ONG Local Redes Maré entre 2018 e 2020 mostra que 63% dos moradores temem ser alvejados por balas na região. A falta de escoltas durante a visita do ministro chamou a atenção do deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, né, que ali disse que vai convocá-lo para uma comissão de segurança pública para explicar o nível de envolvimento dele e seu chefe Lula com o crime organizado. Abre aspas aí. Essa foi a fala do deputado federal. Então, o que chamou a atenção é justamente a forma com que ele foi. Não foi nem a visita, não, né, eu acredito. Para que nós tenhamos essa convicção, enquanto brasileiros, que não há nenhum lugar que o Estado brasileiro não possa entrar ou não possa estar. Mas nós sabemos que a realidade é um pouquinho contrária. Mas é a forma. O ministro da Justiça compareceu em um complexo de favelas com pouquíssima escolta, pelo menos pelo vídeo que eu vi somente 2 carros ali, com pouquíssima escolta em um local de extrema periculosidade, aonde até mesmo a polícia tem uma dificuldade tremenda para poder ingressar. Então, chama muito a atenção esse aspecto. Edrei. Imagine que existem muitos discursos envolvidos. Então, de um lado e de outro, se faz política e é preciso ter cuidado ao entrar em alguns terrenos. Mas, eu e o senhor, né, e o Dr. Rodolfo também que está aqui, somos cidadãos, e aí seja para o bem ou para o mal, não custa a nós fazermos questionamentos. Acusações são acusações, questionamentos são questionamentos, e nós como cidadãos podemos questionar. Até porque Flávio Dino, né, ministro da Justiça, e aí está relacionado à segurança pública também, é um ministro de Estado e está representando o Executivo Federal ao visitar o Complexo da Maré. Mas existe essa questão de que é muito incomum ou nada comum você vê visitas de pessoas de fora ou até que tenham uma importância tão grande sem que haja ali uma preparação, né? Uma preparação, eu ia falar um acordo, né? Uma negociação com aqueles que se acham os donos do pedaço, que no caso nós sabemos que são lugares que infelizmente são dominados pelo crime organizado. Então, é um caso que acontece nas capitais de um modo geral, nas cidades de um modo geral. Aqui em Belém, por exemplo, eu conheço locais em que se um carro estranho chegar, né,
eles vão ser abordados, e não vai ser pela segurança pública, né? Não vai ser por nenhum órgão de segurança pública que serão abordados, vão pedir que o farol seja desligado, o vidro baixado, só falta pedir documento, né? Mas não é assim, não é tão amigável esse diálogo para pessoas de fora. Agora, se você tem contato com alguém e tal, alguém que eles respeitem, aí você consegue entrar nesses locais. E aí a questão aqui, nós não estamos criminalizando a pobreza, como são os discursos que colocam, né? Flávio Dino respondeu mais ou menos nesse sentido, dizendo que os pobres também merecem a segurança pública, e ele não deixaria que a extrema-direita, em seu ódio aos pobres, impedisse que a segurança pública chegasse até eles. Isso aí é um discurso furado, nós sabemos que o buraco é mais lá embaixo. Então é claro que existe a própria população temendo essa gente, e que infelizmente eles se acham o Estado paralelo, e de alguma forma realmente o são, porque eles que permitem o ir e vir das pessoas. E não seria diferente, ou muito menos seria diferente, com o ministro de Estado, que é o Flávio Dino. Então é uma questão de questionamento, vale a pena questionar, e aí realmente parece que ele exagerou na resposta ao dizer que era fruto do ódio esse questionamento. Muito bem. Doutor Rodolfo, 2 minutinhos, por gentileza. Olha, é uma questão polêmica. Me parece que o ministro Flávio Dino quis passar uma mensagem de força do poder do Estado, a força dele para visitar, se eu não me engano, foi a favela de Nova Holanda, né? Que ali há operação ativa do crime organizado, Comando Vermelho, milícias. Mas o que me chama a atenção disso tudo é a repercussão política disso, né? Os espólios disso. E aí eu quero enaltecer a atitude, não nem a avaliação errada de um dos filhos do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, de acusar o ministro da Justiça de fazer acordo com milícia, de fazer acordo com o crime organizado. Aqui eu quero trazer a memória de alguns estudos relevantes feitos oficialmente pelo Estado e também literaturas sérias escritas sobre o assunto. É o entrelaçamento do clã com algumas atividades que dá a entender, eu não estou acusando, estou dizendo, olha, que dá a entender, passa uma mensagem ruim de que é o contrário. Então me parece assim, aqui seria um sujo falando do mal lavado. Mas de toda forma, eu acho que esse caso, o ministro de Estado, ele pode escolher o local, né, da federação que ele deseja visitar. Eu acredito que não chegou-se ali sem tomar uma medida de segurança pública para nós que conhecemos velada, então ele não iria ali simplesmente daquela forma. Então, para que ele chegasse ali, houve uma preparação, houve uma operação de inteligência, houve toda a alocação de efetivo. Mas, de fato, fora isso, politicamente, caso o Poder Legislativo Federal entenda como necessário, ele deve ser convidado a prestar os esclarecimentos, porque, para mim, no Brasil, uma república democrática de direito, nós não podemos tolerar acordos velados entre a legalidade e a legalidade, entre o poder de polícia e entre o poder criminoso à margem da lei. Mas, no fundo, eu não vejo esse caso merecedor de toda a repercussão que tem se dado, em especial em alguns canais especializados de discussão política. Por muito menos, Jair Bolsonaro foi chamado de miliciano durante anos. Só um adendo. Só um adendo. Mas eu convido o ilustre, né, o ilustre ministro da Justiça para ir no Rio Grande do Norte, que está sofrendo ataques constantes aí do crime organizado, para ir lá e visitar, já que ele pode adentrar e tem todo esse poder para realizar ali o apaziguamento entre o crime e a polícia, ele tem que ir lá também fazer essa visitinha, para ver se os ânimos lá se acalmam um pouquinho. Mas indo um pouquinho adiante, nós vamos falar aqui da última notícia e nós temos aqui somente 5 minutos, bem rapidinho. A viagem que o nosso ilustre presidente foi fazer à China com a comitiva de 250 empresários, né? Dentre eles aí, o que nos chama a atenção e o fato que mais me chama a atenção é estar ali acompanhado dos irmãos Batista, né? Joesley, e eu esqueci o Wesley Batista, salvo engano.
Joesley e Wesley Batista, né? Aqueles mesmos que foram os delatores, que foram os X9, que foram ali aquelas pessoas que falaram, né? Muitas e muitas coisas que discorreram aí durante anos e anos de investigação e devolução de vários milhões de reais. Então, Lula foi à China, até aí sem nenhum problema, creio eu que para buscar mais incentivos, negócios, sem problema nenhum. Uma comitiva também, sem problema nenhum. Mas o que me chamou a atenção foi justamente isso. Ir lá com os irmãos Batista. Lael. Eu vou abrir mão no meu comentário primeiro para ouvir o Dr. Rodolfo, e se tiver tempo eu falo. É o nosso convidado. Perfeito. Doutor Rodolfo, o senhor tem aí 1 minutinho e meio, por gentileza. Bom, esse fato nós temos que ver que é um estreitamento da relação econômica Brasil e China. Me parece que a mensagem mais clara aí, doutores, é o cortejo, né, o namoro que o governo atual faz com a China. E de fato, o maior parceiro comercial do Brasil é a China. Grandes investimentos de obras no Brasil anteriormente foram realizados por eles, e eu não vejo mal nisso. Tudo bem que levar ali o Joesley e o grupo JBS pode parecer algo ruim, mas de fato nós temos que entender que o setor de commodity de carne é extremamente valioso para o Brasil. Diga-se de passagem, o que o estado do Pará tem sofrido com a suspensão da compra pelo governo chinês, né, do gado abatido aí no estado. Então, assim, é louvável, me parece que politicamente demonstra o interesse do Brasil em estreitar os laços com a República Popular da China e demonstra que hoje o Brasil é totalmente dependente dos investimentos chineses no Brasil, o que dá sinais do que pode acontecer para aquela alavancagem econômica prometida pelo governo Lula. Eu acho um pouco complicado, quer dizer, deixa eu fazer o comentário corretamente aqui. Tudo bem, né, que o Brasil realmente tem essa dependência da China, e aí qualquer presidente tem aí não só o direito, na verdade o dever de estreitar as relações com um país que realmente vai trazer muito investimento ao Brasil. Mas nós temos um problema que está na mente do povão, que é da corrupção. E nós tivemos aí qual é o nome da empresa? JIF? JIF, isso. JIF, que ficou problemática aí, foi réu confessa, porque teve de fazer delação na pessoa dos seus representantes legais. E aí imagine se toda vez nós tivéssemos que fazer aberturas por causa de questão econômica. Não, vamos aqui, deixa eu me aliar a você, porque é economicamente benéfico. Então nós faríamos todo tipo de coisas ímprobas, né, imorais, antiéticas em nome da economia. Claro que não chega a ser o absurdo que eu vou falar agora, mas se não, assim, eu gosto muito da filosofia moral, então me sinto na obrigação de dizer que antigamente se permitia a escravidão, ainda que muita gente achasse que era imoral, por um argumento econômico de que aquilo trazia desenvolvimento para o país. Então você tem aqui, não um caso de escravidão não tão complexo como esse, e eu acho que realmente é importante o Brasil se aproximar da China nessa questão da carne, que realmente faz falta o fato de ela não estar sendo devidamente comprada, mas é um pouco complicado. Você tem de escolher os seus aliados, e acho que o presidente Lula sim é merecedor de algumas críticas por ter se juntado a gente que no passado, não tão distante, esteve metido aí em corrupção. Muito bem, esse foi o comentário do nosso amigo Edrei Lael. Doutor Rodolfo, quero te agradecer imensamente aqui pela participação, pela sua contribuição, em suas opiniões. O programa Papo Sério Pará está de portas abertas para sempre que o senhor quiser participar conosco. Doutor Fagner, muito obrigado a vocês pela confiança de permitir eu entrar no espaço de vocês, e deixo aqui a minha gratidão e respeito pela nossa amizade, pelo nosso conhecimento e por tudo que a vida permitiu que eu aprendesse com o senhor. Então, eu acho que o estado do Pará
ganhou um cidadão notário, uma pessoa preocupada com as questões sociais, com as questões éticas, e um profissional do direito comprometido em fazer o que é justo. Então, isso eu estendo para os demais membros da bancada e desejo muita felicidade e sorte para vocês. Muito obrigado, um grande abraço, fique com Deus. E estamos chegando ao fim aqui de mais um programa Papo Sério Pará. Programa Papo Sério Pará chegando ao fim, já são 15 horas. Muito obrigado pela sua audiência. Todo sábado estamos aqui fazendo esse programa acontecer, programa de boletim e semanal de informação. Obrigado, doutor Fagner e querido Mauro, por estar comigo aqui na bancada. Muito obrigado, uma boa tarde, pastor Everton, Mauro, fique com Deus.